Opa, tudo bem? Seja muito bem-vindo à oficina e fique à vontade. Hoje eu quero te apresentar uma obra que me deixou vidrado, que me prendeu de uma forma absurda. Então, se você se interessa por terror, mistério, ou seja, Stephen King, e nunca ouviu falar dessa obra, me dê um minuto da sua atenção. O livro Mr. Mercedes é o primeiro livro da trilogia Bill Hodges, e ele é cativante de uma forma sem igual. Eu não tive a oportunidade de prosseguir nessa trilogia, porque ao invés dos e-books eu quero terminar ela só através dos livros físicos. Então eu comecei, obviamente, pelo começo. Mr. Mercedes é uma obra que expõe de maneira explícita e objetiva o quão genial é a mente do Stephen King. Ele é meu escritor favorito, e não tem competição em relação a isso. Eu acho essa obra aqui um exemplo perfeito. Eu terminei a minha leitura recentemente, fiquei completamente imerso. Não é um exagero a frase, eu simplesmente não conseguia parar, porque realmente, eu simplesmente não conseguia. Eu li 100 páginas num dia, mas 100 no outro, e poucos dias depois 200, de uma vez só. O livro tem um tamanho considerável, 432 páginas, que no fim da leitura você só consegue pensar, caraca, por que não são 600, 700, 1000? É o tipo de livro que você termina e se sente frustrado, porque agora você não tem mais nada pra ler. Ele é muito bonito. E o único defeito que eu senti na construção dele foi na capa, na sua parte de trás e a pequena review que tem na primeira língua do livro, aquele negocinho que você usa para segurar as páginas, né? Essas partes, elas carregam, entre muitas aspas, beleza? Muitas aspas, spoilers. É algo necessário de se ter para chamar a atenção de quem não conhece a história e quer ler o livro e tal. E eu mesmo precisei disso, né, para saber se eu me interessava por esse livro ou não. Só que incomoda um pouco, porque depois que você começa a ler e fala, não, eu gostei muito disso aqui, você fica triste, porque você gostaria de não saber coisas que estão, né, na capa do livro. Daí, ok. Você falou, mas o que é que tem de tão interessante nesse livro? E eu te respondo. Trama investigativa policial, imprevisibilidade e uma dinâmica de alternância entre o vilão e o mocinho que vão te deixar em choque. Essa última pra mim foi o que mais se destacou. A maneira como o Stephen King consegue penetrar de uma forma tão realista e vívida na mente de um ser repugnante, sádico e patético, como o Brad Hartsfield, que é o vilão do livro, e simultaneamente explorar a complexidade do senso de dever carregado por um policial aposentado, nobre, mas à sua própria forma. O realismo aqui é algo que sempre me pega nos livros desse cara, porque parece que ele viveu tanto na mente dos policiais quanto dos monstros que existem nessa obra, e ele não poupa nenhuma vírgula para expor as bizarrices que esses personagens fazem e te inserir cada vez mais profundamente nessa história. Agora eu quero abordar 4 tópicos pra gente debater um pouco e ver se eu consigo conquistar vocês a darem uma chance para esse livro ou compartilhar as ideias que vocês têm em relação a ele. Eu vou falar da trama, um pouco sobre o Brad Hartsfield, um pouco sobre o Bill Hodges e um pouco sobre os personagens secundários que eu gostei demais. Então, vamos começar pela trama. Ela é extremamente dinâmica e faz um uso excelente das 432 páginas que o livro disponibiliza. É como entrar de cabeça num filme de ação, terror, suspense, romance, drama, tragédia, tudo de uma vez só. Assim como a maioria das obras que eu li desse cara, aqui você vai perder o fôlego, vai suar frio, e de brinde vai ter aqui e ali uma crise existencial a respeito da sua própria vida e de como o nosso mundo funciona. Mesmo sendo uma obra fictícia, a exposição dos aspectos mais tortuosos da nossa realidade pelo Stephen King aqui é surpreendente. Faz com que você olhe com outros olhos para o vendedor de sorvete na sua esquina. Agora eu quero falar um pouco sobre o protagonista do nosso livro, que é o Bill Hodges. Ele é o clássico exemplo de policial modelo. Foi aposentado com honrarias pela polícia do Maine, só que tem um porém. Bill Hodges é sim um mocinho da história, só que ele é retratado como um verdadeiro mocinho. Ele é humano e expressa diversas falhas, como o seu egoísmo em relação ao caso do Mr. Mercedes, onde ele se recusa a dar o braço a torcer e entregar as novas provas para a polícia e se mantém decidido
a resolver tudo sozinho, mesmo que isso custe a sua própria segurança e a segurança das pessoas que estão ao redor dele. Ele é um personagem que vai explorar a maneira como a falta de propósito afeta a gente. O King não poupa palavras nem detalhes para explorar a forma como a ideia do suicídio persegue esse agente. É emocionante demais acompanhar a transformação do Rhodes e ver na íntegra a maneira como a chama de viver nele é reacendida pelas provocações que o Mr. Mercedes faz. É realmente tocante, é algo muito, muito legal de se ver na leitura. E não tem como eu não falar do vilão do livro, Brad Hartsfield. Assim como dito numa das análises que a gente tem aqui na capa desse livro, ele é um dos vilões mais repugnantes que o SK já fez. E olha que esse é o mesmo cara que inventou o Witch, do Witch a Coisa e tudo mais. Então eu não vou me aprofundar nas nojeiras do personagem, mas eu posso garantir que é um negócio assim de revirar o estômago, até mesmo para quem tem estômago para lidar com esses conteúdos fortes. Ele é o que torna esse livro não tão fácil de você recomendar para os outros. Se você ter sensibilidade para qualquer tipo de conteúdo gráfico e sensível, os trechos, qualquer parte desse cara aqui vão dificultar bem a sua leitura. O Stephen King basicamente vai te catar pelo braço e te enfiar a força na mente desse psicopata. E faz com que você seja quase que forçado a enxergar o mundo através dos olhos desse monstro covarde. É uma experiência realmente única, só que não vai ser para qualquer um. Então, caso você tenha interesse, esteja preparado para lidar com esse vilão, porque não é fácil, é bem complicado. Agora vou falar um pouco dos personagens secundários que são um destaque impressionante aqui nesse livro. E eu vou destacar especificamente o Jerome e a Janelle. O Jeremy vai conquistar a gente com um carisma e um intelecto absurdos. Ele é uma peça-chave na resolução dos mistérios e dos enigmas que são trazidos à tona na trama. Ele é um personagem cativante demais e vai afetar muito a gente como leitor quando o mundo obscuro do Hartsfield começa a entrar na vida dele. A Janelle é a parceira romântica do Rhodes. É uma personagem tão carismática que chega a ser encantadora. Com poucas páginas de presença você é conquistado e começa a se importar com ela. Que é exatamente o que o SK vai desejar aqui. São personagens com história, com profundidade, que não estão ali só pra preencher um espaço. Esses são os que eu destaco, só que personagens como Olivia, Peach e a Freddy e tantos outros têm tanto valor quanto. É realmente impressionante a maneira como o Stephen King vai construir eles aqui. Ninguém parece vazio, ninguém parece estar ali só pra preencher um espaço, entende? Então, isso faz com que você se envolva muito mais na leitura. É realmente fascinante. Aqui eu quero dar um aviso de alerta de spoiler. Eu vou falar um momento realmente impactante do livro que eu não posso deixar de fora, eu só não posso. Então, se você tem a mesma oportunidade que eu de ler essa história sem fazer ideia do que esperar, por favor, sai desse vídeo. Pega o livro em físico ou em PDF e só lê. Não se dê o trabalho de ver mais nenhuma review, não leia sinopse, só confie em mim e vai. Acredite que vale a pena. Quanto menos você souber, melhor. Eu vou falar aqui das primeiras páginas desse livro que eu enxergo como um verdadeiro divisor de águas. Ou você é incapaz de continuar por causa do choque, ou você vai ser amarrado nessa história de uma forma que não tem mais volta. 9 páginas. Esse é o número, essa é a quantidade de páginas que o King precisa para te fazer se apaixonar por 3 personagens e em seguida sentir náusea, mal-estar e chorar pela morte dos mesmos. Janice e Patricia Cray, August Odenkirk. A pequena trama que acomete esses 3 pobres personagens é assombrosa e cativante na mesma medida. Eles são as primeiras vítimas do Mr. Mercedes. E ele aborda com detalhes a maneira como esses 3 personagens são esmagados pela potência de um dos maiores, de um dos carros mais potentes, de um dos modelos mais pesados que a Mercedes tem a oferecer. Vai te mostrar perfeitamente com o que você vai lidar ao longo dessa história. É difícil a leitura, é pesado, é chocante, só que
exatamente por isso eu imagino que seja onde se expressa o maior talento do King. Ele te leva à beira das lágrimas, e é um choque imenso com personagens que não chegam nem a ser terciários direito. Isso sim é fascinante, é realmente impressionante o que esse cara consegue fazer. E bom, foi isso. É isso que eu tinha a dizer. Agradeço muito pela sua atenção, por você ter chegado até aqui. E se você foi atrás dessa obra por causa desse vídeo, ou já consumiu ela e quer falar um pouco sobre, acredite, eu tava com tanta vontade de falar sobre esse livro que eu tive que fazer um vídeo. Então, se sinta mais que convidado a compartilhar aqui nos comentários. E caso você tenha gostado mesmo desse vídeo, eu te convido a deixar um like e tudo mais, mas também não precisa. Essa é a minha oficina e eu te agradeço de verdade, uma vez mais, pela sua atenção e pelo seu tempo. Até a próxima.